Bom dia. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12. Livro de 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ficou sabendo que Ezequias havia estado doente e se recuperara. Ezequias deu audiência aos mensageiros e apresentou-lhe todo o palácio do seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores óleos, seu depósito de armas e tudo quanto havia nos seus muitos armazéns. Não houve nada no seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse com alegria. Da Babilônia, o rei enviou então mensageiros até Elias, até Judá, porque todo mundo ficou sabendo que Ezequias tinha ficado doente, enfermo, à beira da morte, mas de repente se recuperaram. Então o rei enviou presente, cartas, de felicitações e tudo. Ezequias os recebe bem da audiência, mas faz questão de mostrar tudo que existia no reino de Judá. Mostrou absolutamente tudo. As suas reservas, o patrimônio, mostrou tudo. E é interessante que Jesus nos fala que nós devemos ser como a pomba, em termos de simplicidade, mas também como a serpente. Nós devemos tomar muito cuidado. Eu vejo as pessoas falarem, não, eu confio em Deus, e fazem qualquer asneira. Depois reclama. Mas a palavra do Senhor também nos ensina a vigiarmos primeiro para depois orar. Primeiro vamos vigiar, vamos atentar para o que está acontecendo. Nós não podemos ser esse autoconfiante, assim como esse rei foi, o rei Ezequias. Vocês questão de mostrar tudo. Não, eu tenho isso, eu tenho que até medo de se vangloriar pelo seu poder, por tudo isso. Seu patrimônio. Às vezes nós gostamos de nos exibir para as pessoas. Não, mostrar a minha casa, meu carro. Mostrar que eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mostrar o meu marido o quanto ele é bom, mostrar a minha esposa o quanto ela é boa. Falando sobre isso é que eu acho interessante, que eu conheço vários casos de mulheres que eram amigas, mas de tanto uma ficar falando, exaltando as qualidades do seu marido, aquele tipo de coisa, ele é isso, ele é bonzinho, ele é assim, e possivelmente fala até das intimidades. Depois esta amiga dela leva embora seu marido. Torna não somente amante, mas vem a ser a mulher dele. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e indagou-lhe: que desejava aqueles homens? De onde veio tal com motivo para te visitar? Ezequias respondeu: vieram de um país longínquo, vieram da Babilônia. Isaías seguiu interrogando: e o que é que observaram em teu palácio? Ao que Ezequias esclareceu: ora, viram tudo o que é em meu palácio, nada há nos meus armazéns que eu não tenha mostrado. Então Isaías declarou a Ezequias: ouve, portanto, o que diz a palavra de Deus. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio, todos os tesouros que teus antepassados acumularam até hoje.
nada ficará aqui, assim diz o Senhor. Dentre os filhos que te nasceram, os que tu mesmo geraste, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então considerou Ezequias a Isaías que se cumpra a boa vontade de Deus que anuncias, porquanto o rei compreendeu que viveria em paz em seu reino e não veria o castigo futuro. Olha para você ver. Deus envia então o profeta Isaías, e o profeta Isaías vai a Ezequias e fala: vem cá, quem é aquele povo? Aquela comitiva que você recebeu? Quem é? De onde vieram? Ezequias fala: não, vieram de longe, vieram de uma terra distante. Vieram da Babilônia. Falou: é? E o que eles viram aqui? Falou: não, viram tudo, absolutamente tudo. Eu nada escondi. Mostrei tudo, todos os meus armazéns, tudo para ele. Ezequias falou: então presta atenção que Deus está falando. Deus está falando que dias virão e que esse mesmo povo virá, vai levar tudo embora. Tudo que você juntou, tudo que você reuniu, tudo que vocês conquistaram, que os teus antepassados conquistaram, eles vão levar embora. Os seus filhos vão ser levados para servir de oficiais ou eunucos, da forma ampla, lá na Babilônia. Vão levar suas filhas, vão levar tudo. Mas, exatamente por Ezequias saber que isso não aconteceria nos seus dias, porque Deus, quando o deu a cura, Deus disse que ele teria 15 anos a mais, mas que teria paz. Nem a Síria, nem ninguém o atacaria. Então ele sentiu, falou: não, isso não vai ser na minha época. Eu não vou estar mais aqui, né? Que boa palavra do Senhor. Ele não teve a preocupação de interceder, de clamar ao Senhor, nem pelos filhos, nem para aqueles que viriam. Depois disso, ele poderia ter feito isso. Mas ele não fez, ele simplesmente concordou, falando: então é boa essa palavra. Ele não teve a preocupação com os filhos, com os netos. Ele não teve a preocupação com Judá, onde ele era a liderança, onde ele era o rei, onde ele era a maior autoridade. Faltou amor. Ele deveria ter prestado atenção. Entrada, assim como ele entrou na presença do Senhor para orar, para interceder por ele, pela cura dele, ele deveria ter feito o mesmo. Mas não, concordou. Não, que se cumpra a boa vontade de Deus que anuncias. Eu sabia que ele teria paz, porque Deus já tinha dado a palavra dele e a palavra de Deus não volta. Quanto às demais realizações de Ezequias e todo o seu poder, e como construiu o açude, o aqueduto, e trouxe água potável para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro de história do rei de Judá? Descansou Ezequias com seus antepassados, e seu filho Manassés passou a reinar em seu lugar. Ele fez uma série de obras boas para Judá. Aqueduto, em que ele conduziu água potável para ele, tudo mais. Depois ele morreu e o seu filho Manassés assumiu o seu lugar. 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hesibá. Conclusão. Então nós sabemos que Manassés, este filho de Ezequias, nasceu depois daquela enfermidade. Porque Deus deu para ele mais 15 anos. Depois que ele morreu, o filho dele, quando assumiu, tinha somente 12 anos. Então nós vamos ver que depois dessa bênção do Senhor, até em virtude do procedimento que ele teve, nós vamos ver o resultado deste filho. Nós vamos descobrir que foi um dos piores reis que Israel teve.
que Judá teve. Nós vamos descobrir isso. E aconteceu, ele nasceu durante esse período que Deus prolongou a vida de Ezequias. Fez Manassés o que era mal perante Deus, seguindo a prática abominável das nações pagãs, que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel. Pois voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo. E mais, Manassés ergueu altares ao deus Baal, mandou construir um poste ídolo com o que Acabe, rei de Israel, tinha feito, e adorou todo o exército do céu. Ele prestou culto. Levantou altares na casa de Deus, da qual o próprio Senhor havia declarado: em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Da mesma forma, edificou altares em homenagem e cultos aos astros e a todo o exército dos céus, nos 2 pátios do templo do Senhor. E queimou seu próprio filho como holocausto e sacrifício às divindades que cultuavam. Praticou adivinhações pelas nuvens, dedicou-se a feitiçarias e recorreu a médium e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim fez tudo quanto Deus reprova e por isso provocou a ira do Senhor. Manassés ainda tomou o poste sagrado que havia feito e o colocou na casa de Deus, sobre o qual o Senhor havia dito expressamente a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Não permitirei mais que os pés dos filhos de Israel caminhem sem rumo nesta terra que entreguei a seus pais, contando que tenha cuidado de viver e observar tudo que lhes ordenei, e de acordo com toda a Torá, a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Entretanto, o povo não deu ouvidos à palavra, e se deixaram ser induzidos por Manassés ao erro e ao pecado de tal modo que fizeram muito pior do que as nações pagãs que o Senhor havia exterminado diante dos olhos dos israelitas. Este filho de Ezequias, que nasceu depois desse prolongamento da vida que Deus lhe deu, veio a ser um dos piores reis de Judá. Fez tudo o que não deveria. Agiu de uma maneira frontal contra o Senhor. Rompeu-se com Deus. Criou todo tipo de imagem de deuses pagãos para adorar. Levantou todo tipo de ídolo para adorar. Até dentro do templo, da casa de Deus, ele colocou os deuses, os demônios dele. Chegou ao ponto a ter medo de sacrificar um filho dele. Ele rompeu definitivamente com o Senhor. Tudo de errado que não poderia, que Deus disse para não fazer, ele fez. E desta maneira, o povo sabia que não poderia acompanhar, concordar com ele. Mas o povo assim preferiu. O povo conhecia a palavra, sabia que não deveria concordar com esse rei, com as práticas dele. Mas concordou. Hoje fala-se a ira de Deus. Por isso Deus vai permitir, nós vamos ver os castigos, as perseguições, a fome, a morte vir sobre Judá, exatamente por esse motivo. Mudando só que porque ela era um reino. Hoje nós vemos não um reino, mas o povo de uma maneira geral. Muitos mesmo conhecendo a palavra de Deus,
preferem viver numa outra prática. Adoram tudo, fazem tudo que é contrário à palavra de Deus. Preferem seguir qualquer coisa, mas recusam servir o Senhor. Mas interessante que quando o sofrimento vem, quando a dor vem, quando a derrota, a enfermidade, a morte vem, lembra do Senhor. Nós vamos ver que o povo novamente, na hora do castigo, vão lembrar do Senhor. Mas agora, seguir as práticas, concordar com o que está fazendo. Manassés, rei de Judá, praticou estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que os antecederam, e também levou Judá a pecar, a cultuar os seus ídolos. Por esse motivo, assim declara Deus, o Senhor Deus de Israel: eis que enviarei um castigo tão severo sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de todos escutarem retinirão. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir, utilizado contra Samaria, e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e o virando de cabeça para baixo. Desprezarei os restos de minha herança, entregá-los-eis na mão dos seus inimigos, e eles servirão de presa e de espólio a todos os seus inimigos. Porquanto praticaram o que é reprovável aos meus olhos, e têm me deixado irado, desde o tempo que os antepassados deles saíram do Egito, até o dia de hoje. Manassés ainda matou tantas pessoas inocentes, que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de induzir o povo de Judá a adorar seus ídolos, praticando, portanto, o que era errado, o que definitivamente não agrada Deus, o Senhor Deus. Tudo de errado ele fez. E o povo seguiu. Manassés matou muitos inocentes, era um rei cruel, idólatra, e o povo abandonou Deus e seguiu os ídolos, as imagens dele, adorando demônios, falsos deuses, imagens que Deus disse que não poderia. É interessante que as pessoas, eles não param para pensar. Se Deus antes tinha eliminado o povo que vivia naquelas terras, exatamente por praticar idolatria, tirou todo aquele povo e deu as terras para eles, porque Deus desapossou aquele povo e colocou Israel ali, porque o povo vivia em idolatria. Agora eles achando que eles cometendo as mesmas idolatrias e permanecer? É claro que não, porque aí nosso Deus não seria justo. Mas nosso Deus é justo. E vão receber. E Deus já prometeu que vai trazer o castigo, vai trazer a punição sobre eles. Deus falando que vai uma limpeza em Jerusalém, como se tivesse alguém quando lava um prato bem limpinho, depois vira ao contrário para secar. Vai limpar totalmente. Todas as demais atitudes de Manassés e suas realizações, todos os seus erros e pecados cometidos, todos os seus atos estão escritos na história do rei de Judá. Manassés chegou ao fim da vida e foi sepultado no terreno do seu próprio palácio, no jardim de Uzá, e o seu filho Amon assumiu seu lugar e passou a reinar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e governou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Messulemete, filha de Aruz, de Jotbá. Como seu pai Manassés, o rei Amon, cometeu muitos pecados, atitudes e práticas que desgostaram sobremodo a Deus, o Senhor Deus. Ele imitou o mau procedimento do seu pai e também adorou e serviu os ídolos que seu pai havia cultuado. Amon desprezou a Deus, o Senhor, Deus, seus antepassados, e não seguiu o caminho do Eterno.
Entretanto, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Em seguida, o povo da terra matou todos que haviam se revoltado contra o rei Amon e proclamou Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto às demais realizações de Amon, todos os seus atos estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Amon foi sepultado no túmulo da família real no jardim de Uzá, e seu filho Josias foi o seu sucessor. Manassés morreu, seu filho Amon assumiu seu lugar, mas Amon era igual a ele, idêntico a ele, continuou as mesmas práticas erradas, os mesmos pecados do seu pai. Governou pouco tempo, com 2 anos, seus oficiais armaram, revoltaram contra ele e o mataram. Só que depois o povo, a população matou dos aqueles que tinham revoltado contra o rei, que é eliminado, e colocaram em seu lugar então Josias, que era filho desse Amon, que governou pouco tempo e seguiu as mesmas práticas de Manassés. Então Josias agora está reinando em Judá. 2 Reis, capítulo 22. Livro de 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, filho de Adaias, de Boscate. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Deus, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Então nós vemos agora que Josias, ao contrário do seu avô Ezequias, ao contrário do seu bisavô Ezequias, ao contrário do seu avô Manassés, ao contrário do seu pai Amon, ele fez totalmente o contrário, procurando agir em conformidade com a palavra de Deus. Ele procurando ser um rei, igual Davi foi um rei para Israel. Então esse agiu em contrário à palavra de Deus. E também nós vamos ver que Deus já tinha profetizado através de um homem de Deus, onde nós lemos essa história lá em 1 Reis 13, quando um homem de Deus foi de Judá para lá, para Samaria, falando: Deus iria levantar um rei por nome Josias. E agora estamos diante desse Josias. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão e secretário pessoal, Safã, filho de Azalias, e neto de Messulão, à casa de Deus, mediante a seguinte ordem: sobe Elquias, o sumo sacerdote, para que confira o dinheiro que se tem trazido para o templo do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido das mãos do povo. Que todas as pessoas entreguem sua prata exclusivamente nas mãos dos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, a fim de que possam pagar todos os trabalhadores que efetuam a obra de restauro do templo do Senhor. Os carpinteiros, construtores, pedreiros que compram madeira e pedra lavada com arte para restaurar a casa. Entretanto, eles não precisavam prestar conta de toda a prata que lhe foi entregue em confiança, pois todos que agiam com absoluta honestidade. Então nós vemos Josias preocupado em restaurar o templo do Senhor. Mandou verificar, o sacerdote estava recebendo dinheiro, os guardas não estão pedindo os guardas recebessem e entregassem então para os construtores, que esses inclusive eram honestos, como a Bíblia fala, para comprar material para reformar o templo do Senhor. E ficou abandonado, desde a época de Manassés. Então o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã. Encontrei o livro da Torá, o livro da lei, na casa de Deus o Eterno. E Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu.
Mais tarde, o escrivão Safã apresentou-se ao rei e relatou: teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo e a confiaram aos mestres supervisores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda o rei: o sacerdote Euquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. O escrivão foi lá, tinha conferido o dinheiro, tinha passado o dinheiro, então estava no templo para o que eles queriam fazer a obra, executar a obra. E só que ali na hora de recolher eles tinham achado o livro da lei, época da lei de Moisés, né? Era a Bíblia, né? As escrituras. E leram, e agora ele pega, lê diante do rei. Lê a escritura que tinha na época. Assim que ouviu a leitura do livro da lei, a Torá, né, o rei levantou-se indignado e rasgou suas vestes. Então, imediatamente deu a seguinte ordem ao sacerdote Uquias, Aicão, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaias, ao escrivão, ao seu secretário Safã e ao oficial real Azaias. E de consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achada, porque grande é o furor de Deus que se acendeu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, para cumprirem tudo quanto está escrito ao nosso respeito. Quando o rei ouviu a Bíblia ali da época, a escritura, a Torá, a lei, ele ficou extremamente chateado. Ele ficou com raiva, ele rasgou o livro de desespero e falou: manda, vai consultar a Deus, porque desde esse tempo ninguém está obedecendo a palavra de Deus. Todo mundo tem agido contrário à palavra de Deus, então a ira de Deus contra nós é grande. A ira de Deus contra nós é tremenda, porque nós, os nossos antepassados, nossos pais, avós, todos têm agido contrário à palavra de Deus. Consulta a Deus para saber o que vai acontecer, o que ele vai fazer, porque nós temos sido desobedientes. Em seguida, o sacerdote Ilquias, Aicão, Arbô, Safã e Assaias partiram, foram consultar a profetisa Uda, esposa de Salum, filha de Tikvá e neto de Aras, responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formara. Então a profetisa lhe comunicou: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a minha presença: eis que isto declara o Senhor, eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me desprezaram e queimaram incenso sagrado a outros deuses, provocando minha ira por meio de todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se extinguirá. E direi mais: o rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, porque teu coração se moveu, se humilhasse na presença do Senhor, assim que ouviste o que declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é que se transformaria em escombro, destruição e maldição. Indignado, resgaste as vestes, pranteando. Teu arrependimento da minha pessoa, também eu te ouvi, diz Deus o Senhor. Por isso te recolherei para junto dos teus antepassados, e encontrará descanso e paz em tua sepultura. E os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre este povo e lugar. Logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta, levando a resposta ao rei. Então os emissários do rei foram consultar uma profetisa. E ela falou: não, fala com ele, fala com o rei, que Deus diz assim, que o que ele falou que ia acontecer, vai acontecer. O povo não desobedeceu, vai vir um castigo, vai vir destruição. A maldição vai vir sobre esse lugar. Porque ninguém respeitou, ninguém praticou a palavra de Deus. Mas como ele
se entristeceu, rasgou suas vestes, desesperou, eu ouvi o pedido dele. Então isso não vai acontecer com ele. Ele vai morrer, ele não vai para ele, não vai, isso não vai acontecer no seu época. Ele vai morrer, vai descansar, sem ver, sem presenciar o que eu vou fazer. Então vai ser em outra época, em outro rei, que vai presenciar toda a destruição, todo o castigo que eu vou enviar sobre Jerusalém. E nós vamos ver mais à frente, foi exatamente isto que aconteceu, que vai acontecer. Mas Josias, antes disso, nós vamos ver que ele traz uma mudança muito grande em Jerusalém, porque ele realmente dedicou-se a servir o Senhor. Da mesma forma nós temos que fazer. Nós não temos que agradar ninguém, nós temos que aprender que não temos que agradar família, parente, pastor, padre, sacerdote, não temos que agradar apóstolo, bispo, quem quer que seja, e sim o Senhor. Esse é o nosso verdadeiro pastor. A palavra dele, nós temos que seguir a palavra dele. Porque senão nós estamos trazendo maldição, castigo para nós, para nossa casa, para nossa família. Temos que pensar sobre isso. Hoje nós concluímos a leitura de 2 Reis, no capítulo 22. Amanhã, querendo Deus, estaremos lendo no capítulo 23. As respostas, tudo que a gente precisa está na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Até o mundo.